Seja muito bem-vindo à Biblioteca Narrada. Meu nome é Mikael e eu estarei narrando a história a seguir para vocês. Então, vamos para a história. A história de hoje será As Crônicas de Nárnia e o Sobrinho do Mago. Então, pessoal, antes do vídeo começar, eu farei algumas considerações. A história a seguir não é em ordem de lançamento, e sim em ordem cronológica. O primeiro livro lançado das Crônicas de Nárnia foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas eu resolvi fazer em ordem cronológica para vocês, tá certo? Então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para ajudar, tá certo? Ajuda o nosso canal a crescer aí, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, vamos para a história. Naquela época vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava naquelas casas que ficam coladas umas nas outras, formando uma fileira. Em uma bela manhã, ela estava no quintal quando ouviu surgir por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou espantada, pois até então não havia crianças naquela casa. Apenas os irmãos André e Letícia Kentley, dois solteirões que moravam juntos. Polly conhece Diggory Key, um garoto de 12 anos, a mesma idade que ela, que se mudou recentemente para a casa de seus tios com sua mãe. A mãe de Diggory está muito doente, e esse foi o motivo dele e sua mãe terem se mudado para a casa de seus tios. Diggory fala que seus tios são boas pessoas, pelo menos sua tia. Seu tio André parece muito estranho. Tio André tem um estúdio no último quarto da casa onde aparentemente faz coisas estranhas. Inclusive, sua tia Leta não permite que Diggory tenha contato com seu tio, o que deixa Diggory com uma pulga atrás da orelha. E foi assim que Polly e Diggory se conheceram. Era o início das férias de verão, e, como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram-se a se encontrar quase todos os dias. E em um certo dia, Polly e Diggory estavam brincando de explorar a sua casa, até que Polly falou de um lugar que ela usava como esconderijo. Polly havia descoberto uma portinha no sótão de sua casa que dava para uma caixa d'água em um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga. Polly e Diggory, conversando, se perguntam até onde daria esse túnel, já que Polly nunca foi até o final. Aparentemente, o túnel era tão grande que dava para passar todas as casas da vizinhança. Diggory dá a ideia de usarem o túnel para ir até a casa vizinha, onde aparentemente não morava ninguém. Então as crianças resolvem ir. No túnel estava muito escuro e empoeirado. Iam pisando de viga em viga. Por fim, descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos da direita. Não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como se vê às vezes na parte interna da porta de um armário. Ao abrirem a porta, não viram um sótão vazio, mas um quarto mobiliado. As crianças não estavam sozinhas. Sentado em uma cadeira próxima a uma lareira, o tio André, tio de Diggory, aparece com um sorriso malicioso. Tio André então trancou a porta rapidamente e se virou para as crianças. Tio André fala que os deixará ir embora caso aceite um presente, um anel de sua coleção. Polly aceita e, ao tocar o anel, simplesmente desaparece. Então tio André fala que Polly não está mais nesse mundo. Foi enviada para um mundo que nem ele mesmo sabe o que poderá acontecer com ela. Tio André conta que ganhou uma caixa de sua madrinha que, segundo ele, era uma fada. A caixa continha um pó mágico que não era desse mundo. Com isso, tio André criou dois tipos de anéis, anéis verdes e amarelos. Os amarelos para ir para este outro mundo, e os verdes para retornar. Tio André fala que se Diggory quiser ver Polly de novo,
deverá buscá-la ele mesmo. Diggory percebe que caiu em uma armadilha, que ele e sua amiga estão sendo usados como cobaias. Diggory então aceita, pega os anéis e vai até Polly. Diggory aparece em um rio, em um bosque que ele não consegue descrever o quão belo era. Diggory vê Polly e explica tudo para ela. O garoto percebe que além do lago que ele saiu, há outros vários lagos ali, e que este lugar é uma espécie de mundo entre mundos, e que os outros lagos desse lugar podem levar eles até outros mundos. E como os dois poderiam ir embora quando quiserem, resolvem ver o que tem em outros mundos. Então, com ainda os anéis amarelos em mãos, entram em outro lago. Diggory e Polly chegaram em um novo local. Estavam numa superfície plana e pavimentada, com grandes edifícios ao redor. Era uma espécie de pátio. Em um dos edifícios havia um salão cheio de pessoas, mas nenhuma se movia. Estavam paralisadas. Entre essas pessoas, uma chamava a atenção. Uma mulher muito alta, vestida mais ricamente do que os outros. Próximo à mulher havia um sino dourado com uma mensagem: ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Diggory resolve tocar o sino, mesmo com o protesto de Polly, para saber o que aconteceria. Ao tocar o sino, a figura da mulher alta é revivida. Ela diz ser uma poderosa feiticeira, a verdadeira rainha deste lugar, e que se chama Jadis. A feiticeira fala que ela é a responsável que condenou este mundo usando a palavra execrável, já que estava em guerra com a sua irmã pelo reino. E já que ela não poderia ter o reino, ninguém mais poderia. Diggory e Polly percebem o perigo e resolvem fugir colocando os anéis verdes para voltar ao seu mundo. Polly e Diggory conseguem voltar, mas acabam trazendo, junto com eles, a feiticeira. A feiticeira então toma o tio André como servo e diz que será a nova rainha deste mundo. A feiticeira resolve ir até lá fora, mas antes ataca a tia Leta, pegando ela pelo pescoço e a jogando longe. A feiticeira então sai com o tio André à procura de uma carruagem. Tia Leta, por sorte, tinha caído em um colchão. Um pouco machucada, ela pede à criada que vá até a delegacia para informar a polícia sobre a feiticeira. Polly e Diggory percebem que precisam levar a feiticeira de volta usando o anel amarelo. Um tempo depois, a feiticeira apareceu fazendo uma confusão nas ruas de Londres, com uma carruagem roubada. Não demorou que a polícia encurralasse ela. Jadis não só chamou a atenção da polícia, como várias outras pessoas e também o dono da carruagem. A feiticeira estava ameaçando todos com um pedaço de porte que ela havia arrancado como se não fosse nada. Diggory e Polly não perdem tempo e tentam mandá-la de volta e conseguem transportar a feiticeira indo junto com ela. Mas não foram só as crianças e a feiticeira que foram enviadas para outro mundo. Além de Diggory, Polly e a feiticeira, as crianças acabaram teletransportando todos que estavam próximos à carruagem. Isso inclui o cavalo, o cocheiro e o tio André. Logo após chegarem ao mundo entre mundos, o cavalo resolveu beber água em um dos lagos próximos e acaba transportando todos novamente para um local escuro que aparentemente não tinha nada. Após um tempo neste mundo, onde não havia nada, todos começaram a ouvir uma cantoria. Essa cantoria estava formando aquele mundo, criando as árvores, o céu, as estrelas, a luz e os animais. Polly e Diggory percebem que o responsável pela cantoria é um leão majestoso que passava uma tranquilidade inexplicável. A feiticeira também desejava conquistar mais um reino. Ataca o leão com a barra de ferro que ainda tinha em mãos, mas não causa absolutamente nada ao leão, que parece nem se importar com a feiticeira. Apavorada, a feiticeira foge.
Após a canção terminar, os animais e as criaturas encantadas vão até o leão. E as crianças descobrem que os animais deste mundo conseguem falar, inclusive o cavalo que veio com eles, que se chamava Morango, nome dado pelo cocheiro. Mas Morango diz que o seu nome é Pluma. Diggory resolve falar com um tal leão que os animais desse mundo o chamam de Aslan. Diggory e Polly ganham uma carona de Pluma até o grande leão. Aslan pergunta a Diggory se ele está disposto a desfazer o mal que trouxe até Nar. Esse mal era a feiticeira. Diggory diz que sim. Então Aslan pede a Diggory para ir além das montanhas, em um vale, trazer uma fruta de uma árvore para Aslan. Diggory aceita. Aslan então transforma Pluma em um cavalo com asas, para levar Diggory até esse local. Sendo assim, Diggory e Polly partem até o vale além das montanhas. Aslan se dirige ao cocheiro e o diz que o conhece bem. Aslan diz que Nárnia, o mundo recém-criado, precisará de um rei, e declara o cocheiro rei de Nárnia. O grande leão então transporta a esposa do cocheiro para Nárnia, para governarem como rei e rainha de Nárnia. E enquanto ao tio André, ele não gostava nem um pouco desse local, e queria ir embora, e passou por maus bocados com os animais de Nárnia, já que os animais o confundiram com uma árvore por conta de seus cabelos e resolvem tentar plantá-lo na terra. Pluma leva Diggory e Polly ao topo da colina, onde encontram um portão que nele está escrito um aviso: entrem pelos portões de ouro ou não. Apanhe o fruto para outro ou não. Aquele que rouba ou escalar os meus muros encontra desespero, junto com o desejo do seu coração. Após ler o aviso, Diggory entra no vale e, em respeito à missão do amigo, Polly e Pluma resolvem esperar lá fora. Diggory vai até a árvore e arranca o fruto. Mas antes de ir embora, quem aparece é a feiticeira. Jardes diz que se Diggory comer este fruto, poderá viver para sempre, e que o leão está o enganando, e que com esse fruto poderá salvar a sua mãe. Diggory quase cede, mas percebe que a feiticeira só o está usando para fugir deste mundo. Diggory então foge até Pluma e Polly, e eles conseguem fugir da feiticeira. Assim que chega até Aslan, Diggory entrega o fruto a ele com lágrimas nos olhos. Acha que poderia ter salvo sua mãe, mas resolve cumprir sua missão. Aslan então planta a árvore para proteger a terra de Nárnia de todo o mal. O grande leão fala que um fruto roubado pode trazer desgraça, mas um fruto merecido pode trazer paz. Então oferece Diggory o fruto da árvore que acaba de ser plantada em Nárnia. E com isso, ele transporta Diggory, Polly e o tio André de volta para casa. Ao chegar em casa, Diggory dá o fruto à sua mãe, e com isso, a salvando. Diggory e Polly então roubam os anéis de tio André, que após suas experiências traumatizantes, nunca mais bancou o mago. Os dois pegam os anéis e o miolo da maçã e o enterram no quintal, e assim terminando a grande aventura dos dois. Mas durante anos, Polly e Diggory sempre foram amigos. E com isso, com vários anos se passando, no local onde a maçã e os anéis foram enterrados, cresceu uma árvore. Diggory, já um homem de meia idade, já proprietário da mansão, Caitley, tinha muito apreço a essa árvore. Um dia, após uma tempestade, a árvore acaba caindo. Diggory, que não gostava da ideia de jogar a madeira fora, resolve construir um guarda-roupa. O que Diggory não sabia é que este guarda-roupa só dava início a novas histórias e novas aventuras. E esse foi As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago. E essa foi a história narrada de hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Comente aí embaixo quais histórias você quer ouvir a seguir. Obrigado por tudo, e não se esqueçam de clicar nos próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. E é isso, pessoal. Até logo.